para você. Então seja muito, muito, muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, que diariamente a gente se junta aqui, a mulherada se junta para aumentar a nossa fé. Então chega chegando, já enche de cafezinho aí, de bom dia, espalhe amor, sabe? Pega aqui esse aviãozinho, encaminha para 5, 10 mulheres que precisam muito ouvir falar de Deus, que precisam muito ouvir falar do amor de Deus. E você será esse canal, deixa eu desligar aqui. E você será esse canal para espalhar o amor de Jesus, amém? Vamos lá? Já espalhei amor, amém, Mai. Essa semana nós começamos uma nova série e nós falamos ontem sobre desenhar o nosso futuro através das nossas declarações, certo? Quem não assistiu ontem, assista, porque Deus falou demais conosco. E hoje nós vamos falar sobre desenhar o nosso futuro através da nossa fé. Muitas coisas você não viveu ainda porque você não acreditou que é possível viver. Vou repetir para você entender. Muitas coisas você ainda não viveu porque você ainda não acreditou que é possível viver. A palavra de Deus, ela diz, e ela é muito clara no que ela diz, que Jesus, depois que ele fez diversos e diversos milagres, depois que ele passeou o monte, fez milagre por tudo que é lugar, ou seja, a fama de Jesus correu. Quando ele voltou para a casa dele, quando ele voltou ali para a cidadezinha dele, a palavra diz que ele não pôde, não é que ele não quer, não é que ele não dá conta, não é que ele não consegue. Ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Como isso é forte, gente. Como isso é forte, sabe? Como isso é forte saber que muita coisa eu não vivi ainda, não porque Deus não quer fazer, não porque Deus não prometeu, não porque Deus não é capaz, não é o Todo-Poderoso. Não, é por minha culpa, porque eu não acreditei que é possível, porque eu não acreditei que Ele faz. Eu quero mostrar aqui na Bíblia para vocês, quem tá comigo aí, gente? Quero mostrar aqui na Bíblia para vocês duas pessoas que desenharam o futuro delas através da credulidade ou incredulidade, da fé ou da falta de fé. Estão comigo? Olha só, a gente já até falou sobre esse texto, mas Deus vai renovar aqui na nossa manhã. Números 13, no versículo 30. Aqui conta a história de Josué e Calebe, e mais do que isso, conta a história de milhares de pessoas incrédulas. Todos, Josué e Calebe e essas outras milhares de pessoas, todos construíram o futuro deles. Todos construíram o futuro deles. São futuros diferentes, mas eles construíram. Olha só, no versículo, eu vou ler o versículo 27, que diz assim: relataram a Moisés e disseram, aqui, gente, foi quando, deixa eu explicar para vocês, os espias, Deus falou para Josué, olha, envia os espias lá na terra prometida, na terra que mana leite e mel, na terra que eu falei que eu ia dar para vocês, envia eles para sondar a terra, certo? Aí quando eles voltaram, quem lembra dessa passagem? Eu sei que tem pessoas aqui que não têm o hábito ainda de ler a Bíblia, e eu tô aqui para ajudar você a desenvolver esse hábito. Inclusive hoje eu quero dar um presente para vocês no final da live. Fica comigo que vai ter um presente para vocês de verdade. Presente mesmo, não é presente de grego, não. Não vou vender nada no final da live, não. É presente mesmo. Fica comigo até o final da live. Aí o que acontece, gente? Aqui, os 12 espias voltaram e estão contando o que viram lá na Terra Prometida, certo? Aí ele começa aqui, ó.
relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Verdadeiramente mana, leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra, ele é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem eram os Anak, gente? Eram os gigantes, tá? Os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, e nananana. Aí vem aqui Caleb. Eia! Caleb fez calar o povo e diz assim: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Gente, presta atenção aqui no que Deus vai falar a mim e a você nesta manhã. Lembrando, no final dessa live eu vou te dar um presente, então fica aqui. Apesar que o maior presente aqui é a palavra de Deus, a palavra que Deus está nos trazendo nesta manhã, tá? Eu não recebi a carta, Ari. Perfeito, gente, eu comecei domingo uma newsletter, que eu tô tão feliz. É uma carta, todo domingo você vai receber uma carta da Ari. É uma carta, eu e você tomando café aqui na sala de casa, e eu consigo falar pra você nesta carta as minhas crenças, o que eu acredito que mudou a minha vida, o que me fez ter o resultado que eu tenho hoje, sem as limitações da rede social, sem limitações de gente chata atormentando. Por quê? Porque quem vai ler esta carta é somente quem está interessado em me ouvir. É somente em quem acredita no mesmo que eu acredito e vai querer receber essa carta e ler, certo? Aqui na internet vem qualquer pessoa. Então, domingo foi a primeira carta e eu te contei ali algo que eu nunca contei na internet. Foi uma experiência que eu vivi há 11 anos atrás. E aí, o que acontece? Várias pessoas não receberam, como Fernanda aqui. Aí, ontem à noite, eu coloquei um link lá, porque a gente vai fazer uma página, né, para as próximas pessoas que forem receber essa carta, colocar lá. Só que a pessoa vai receber a partir de quando se cadastrar. Vocês que estão se cadastrando, eu vou enviar a primeira carta que foi no domingo, tá bom? Aí ontem eu coloquei um link, ontem à noite na internet, para você deixar teu e-mail para eu enviar essa carta. Então coloca lá o teu e-mail, quem ainda não colocou, que o pessoal vai encaminhar para vocês a primeira carta. E aí a partir de domingo vocês começam a receber normal todo domingo uma carta. Combinado? Essa newsletter, vocês vão amar. Depois que vocês lerem, vocês vêm no meu direct me contar quais fichas caíram, como foi. Certo? Olha só, gente, aqui, voltando aqui. Presta atenção. Os 10, sabe? Os 10 líderes da tribo e todo aquele povo, eles desenharam o futuro deles. Eles desenharam o futuro deles. Mas eles desenharam o futuro deles através da incredulidade. Josué e Caleb, eles desenharam o futuro deles através da fé. Josué e Caleb, eles acreditaram que Deus iria dar a terra que ele prometeu. Todos os outros não acreditaram. A palavra dos outros foram: olha, a gente não pode subir contra aquele povo porque ele é mais forte do que nós. Aí a gente volta no que nós falamos ontem. Era mentira isso daqui, gente? O que eles estavam falando era alguma mentira? Não era. Eles estavam falando que os gigantes eram mais fortes do que eles. Eles estavam declarando aquilo que eles estavam vendo. Mas lembra que eu falei ontem, no Café com Gás de ontem, que a gente não pode declarar o que a gente está vendo, e sim o que a gente deseja, o que a gente acredita, o que a gente quer ver? Eles estavam declarando que eles estavam vendo: olha, nós somos como gafanhotos perto daqueles gigantes. Nós não temos a força daqueles gigantes, a gente não consegue, a gente não pode subir. E através da falta de fé deles, eles desenharam o futuro deles. Qual foi o futuro desse povo, gente? Morrer no deserto.
Esse foi o futuro deles. Qual foi o futuro de Josué e Caleb? Os outros dois que falaram assim, olha, realmente tem gigante, mas subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra eles. O nosso Deus que prometeu, ele vai nos dar. Qual foi o futuro de Josué e Caleb? O futuro daqueles que desenharam através da fé. Eles entraram na terra prometida, eles entraram na terra que mana leite e mel. Deus derrubou sim os gigantes e eles viveram tudo aquilo que o Senhor falou para eles. Qual o futuro que você tem desenhado hoje na tua vida? Você tem desenhado um futuro de fé ou você tem desenhado um futuro de incredulidade? O foco dos 10 e das milhares, o foco da maioria, eu vou falar assim para você. O foco da maioria estava no tamanho dos gigantes. E porque o foco deles estava no tamanho dos gigantes, eles não conseguiram acreditar na palavra de Deus. Onde está o teu foco, meu bem? Onde está o teu foco? O teu foco, ele não pode estar na maioria. O teu foco, ele não pode estar no problema. O teu foco, ele não pode estar na dificuldade. O teu foco, ele tem que estar na promessa e naquele que te prometeu. Quando eu acredito, quando o meu foco está em Deus, e quando o meu foco está naquele que faz, naquele que fez, naquele que já fez tanto milagre que vai fazer na minha vida, não tem como eu desenhar um futuro de incredulidade. O meu futuro é de credulidade, o meu futuro é de fé, o meu futuro é de que vai ser bom, o meu futuro é de que vai ser maravilhoso, o meu futuro é de que tudo aquilo que Deus prometeu para mim vai se realizar, sim, Senhor. Quem tá me entendendo aqui? O que você ainda não viveu é porque você ainda não acreditou que é possível. Eu quero que você pense agora. O que você deseja, meu bem? O que você deseja? E vou te falar algo muito sério. Se você continuar olhando os casamentos destruídos, se você continuar olhando os casamentos destruídos, se você continuar olhando os maridos que batem esposa, se você continuar olhando os maridos que traem as esposas, se você continuar olhando as mulheres, como que eu falo uma palavra sem afetar, assim, as mulheres vulgares. Se você continuar olhando esses casamentos, esses gigantes do casamento, você não vai acreditar que Deus tem para você um casamento unido, apaixonado, um casamento abençoado. Você não vai conseguir acreditar nisso, porque o teu olhar tá no gigante. Meu marido tá longe de mim, meu marido tá trabalhando perto de mulher, meu marido tá com isso, meu marido tá com aquilo. Se você não olhar pro Deus que uniu você e teu marido, se você não olhar para a promessa de Deus pro teu casamento, você vai construir um futuro de incredulidade, um futuro de um casamento destruído, um futuro de um casamento infiel, um futuro de casamento acabado. Que subam os sapatos. Essa live, gente, é para despertar você, a mim e a você. Muitas de nós estamos construindo um futuro ruim por causa da nossa falta de fé. A gente fala dos 10 espias, a gente fala do povo, mas a gente muitas vezes se comporta como esse povo. Cadê os sapatos, gente? Quem tá aqui, cadê os sapatos? Eu prometo pra vocês que no final da live vai ficar bom. Eu vou dar um presente pra vocês. Fica aqui. Mesmo apanhando, fica aqui, que até o final da live eu vou dar um presente pra vocês. Eu tô acabando. Olha só.
Se você continuar olhando a crise financeira do país, se você continuar olhando esse governo que tá aí com toda essa dificuldade, se você continuar olhando o saldo negativo da tua conta bancária, se você continuar olhando o monte de cobrança que você tem recebido, você não vai viver um futuro próspero, abençoado, onde o Senhor fala que Ele vai multiplicar 100 por 1. Na terra escassa, na terra que está passando fome. Gente, Isaac estava numa terra de fome, numa terra escassa. Ele cavava o poço, o povo cobria. Ele cavava o poço, o povo cobria. Tinha inimigos e ele prosperou a 100 por 1, mesmo na escassez. Porque o foco dele estava na promessa e não na dificuldade, e não na fome que rodeava eles, e não na situação. Que futuro você vai construir a partir de agora, meu bem? Um futuro de fé ou de incredulidade? Deus está querendo despertar a gente, sabe? Deus está querendo nos despertar nesta manhã, para a gente acreditar no que Ele tem para nós, o que Deus falou para você. Você se lembra do que Deus falou para você? Você se lembra do que Deus falou para você? Então acredite na promessa dele, não acredite nos gigantes. Tem gigante? Claro que tem gigante, gente. Nenhuma promessa de Deus a gente vai alcançar sem enfrentar os gigantes. Toda promessa tem gigantes, tem dificuldade, toda promessa. E eu acho que a primeira dificuldade que a gente enfrenta é acreditar na promessa, é acreditar no impossível, é acreditar que Deus faz milagre, é acreditar que Ele vai nos livrar, mesmo que seja dentro da cova. Ele vai nos livrar ali, junto, de cara a cara com o leão, Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar na fornalha de fogo ardente, mas Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar independente da situação que está acontecendo aqui. Essa semana aconteceu, né, umas coisas aí, da gente ver crianças sendo expostas à falta de inocência, né? Palavra de Deus diz, gente, ensina a criança no caminho que se deve andar. Eu preciso ensinar os meus filhos a ter inocência, eu preciso guardar os meus filhos da pureza. É responsabilidade minha enquanto mãe fazer isso. E a gente viu algumas aberrações essa semana acontecendo, de pais expondo os filhos à falta de pureza. Não dá nem pra falar aqui na internet direito. Não, gente, que futuro eu tô construindo pros meus filhos? Se eu e você temos que vigiar o que a gente olha, o que a gente escuta, imagina os nossos filhos. Não é verdade? E aí os nossos filhos conseguem vigiar isso? Não conseguem. Quem que tem que vigiar? O que eles escutam, o que eles veem? Eu e você. Aí você me pega e me coloca criança numa parada, numa manifestação onde a gente sabe que tem falta de roupa, que tem mostrando tudo. Oxi, gente, pelo amor de Deus. Vigia. Gente, Deus tá me falando pra falar. Vigia a pureza dos teus filhos. A gente não pode se calar a isso não, gente. Você é responsável pelo que teu filho vê, pelo que o teu filho ouve. Senhor Jesus, nós somos responsáveis. Não exponha o teu filho à degradação. Não exponha o teu filho a coisa ruim. Não exponha o teu filho a qualquer coisa, pelo amor de Deus. Eu e você, nós somos responsáveis pelo lixo que a gente deixa entrar na nossa mente. Não é verdade? O que eu falo, eu penso, o que eu penso, eu sinto. Se eu só tô olhando, se eu só tô falando, se eu só tô vendo porcaria, lixo, é isso que eu vou sentir, gente. E os nossos filhos da mesma forma. Todo mundo sabe o que eu tô falando aqui, né, gente? Todo mundo sabe o que eu tô falando aqui? O que aconteceu essa semana?
Cuida da fé do teu filho. Cuida da fé da tua casa. Cuida da fé do teu marido. Cuida da fé, gente. Como que a gente guarda a nossa fé? Expondo a nossa vida, a nossa fé, aquilo que nos traz esperança. O que traz esperança para tua casa, para os teus filhos, para o teu marido? A palavra de Deus, gente. A palavra de Deus. Não expõe, pelo amor de Deus. Eu e você, nós temos que construir um futuro abençoado, um futuro de fé, um futuro de esperança, um futuro onde a gente vai viver uma vida em comum que Jesus prometeu para nós, certo? E aí, como que eu faço? Basta eu, Ariane, assistir aqui o Clube Café com Gás e me encher de fé? Não. Você é responsável em encher de fé a tua casa, os teus filhos, o teu marido. Você é responsável de trazer, sim, a expressão da glória de Deus pra cá. A gente precisa ser igual Caleb. Eia! Aqui nessa casa só entra credulidade. Aqui nessa casa, meu filho, nós viveremos o que a palavra de Deus diz, o que a promessa de Deus diz. E a promessa de Deus diz que nós somos uma família unida, uma família próspera, uma família abençoada, uma família que vai viver uma vida em comum. Escreve aqui, eu vou viver uma vida em comum. Ou escreve só vida em comum. Você vai viver uma vida em comum. Só que para viver uma vida em comum, a gente precisa ser mulher em comum. Uma mulher que crê, independente do gigante. Gente, quero falar aqui pra vocês, pra gente encerrar. Eu prometo que eu vou encerrar agora. É que Deus tá falando muito. Quero falar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Aqui, a maioria era comum. A maioria era comum. A maioria morreu no deserto. A maioria acreditou nos gigantes. A maioria ficou paralisada por causa dos gigantes. A maioria construiu um futuro ruim, um futuro de morte. A maioria não é o que nós temos que viver. Nós somos mulheres incomuns, nós somos a minoria, nós somos mulheres que dão conta sim de todos os papéis que Deus nos deu. Nós somos mulheres que constroem um futuro incomum. Nós somos mulheres que constroem um futuro abundante. Nós somos mulheres que têm uma família próspera, uma família abençoada, uma família unida. Nós somos essas mulheres. É a minoria. Já te digo, você faz parte da minoria. Qual a hashtag dessa live, gente? Você faz parte da minoria, mas é a minoria que vai entrar na Terra Prometida. É a minoria que vai entrar na Terra Prometida. Só entrou 2. Todo o resto morreu no deserto. Eu vou entrar na Terra Prometida. Eu sou uma mulher incomum que vive uma vida incomum. Gente, acho que eu me exaltei, me extrapolei, mas olha, coloque aqui a nossa hashtag de hoje, deixa eu falar o presente pra vocês. É um presente e uma tarefa. Jesus, é um presente e uma tarefa. Olha só, hoje pela manhã, quem não sabe, quem é minha mentorada aqui já sabe, eu criei uma playlist. Uma playlist das músicas que eu adoro, das músicas que me enchem de fé, das músicas que me fazem reacender, das músicas que me fazem viver. E essa playlist eu dei o nome de Reacender e eu disponibilizei ela para as minhas mentoradas. Então, todas as minhas mentoradas, independente da turma, eu disponibilizei essa playlist já tem algumas semanas, alguns dias, não lembro agora. Hashtag abundância que a Mai colocou. Então, vamos usar a hashtag abundância hoje. Então, hoje, o dia todo você vai pensar abundância, abundância, abundância. E mais do que isso, você vai escrever nessa live, a hora que eu salvar essa live, você vai escrever lá hashtag abundância. Combinado? Combinado? Mas olha só, e hoje pela manhã Deus falou muito comigo sobre uma música que chama O Escudo. O Escudo.
Provavelmente vocês conhecem. E essa música, ela tá nessa playlist, tá? Essa música hoje eu adorei muito pela manhã antes do Café com Gás nessa música. E ela tá nessa playlist. E eu vou disponibilizar essa playlist para você que é do Clube Café com Gás. Ó, deixa eu colocar aqui a música. Eu vou disponibilizar para você. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai mandar um direct para mim, para eu te mandar o link dessa playlist, tá? Eu não tô liberando para todo mundo ainda, depois, mais lá na frente, eu vou liberar para todo o Instagram, mas por enquanto, só para quem é do Clube Café com Gás, eu vou liberar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou te mandar o link, você vai me chamar lá no direct, Ari, eu quero a playlist. Eu vou te mandar o link, você vai ouvir essa música, O Escudo. Essa música, gente, na letra dela, diz assim, ó: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, e na voz daquele que tudo criou, pois a tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você vai adorar com essa música e você vai falar: gente, não há porta, não há ferrolho, não há problema, não há gigante, não há dificuldade que fique diante da sua voz, da sua palavra. Não há. Você vai se encher de fé, como eu me enchi de fé. Se encher de fé para construir, construir é duro, né? Para construir um futuro em comum. Para construir o futuro que nós sabemos que Deus tem para nós, a gente precisa de fé. Você vai se encher de fé. Amém? Então depois, quem já é minha mentorada já tem o link da playlist, já tem isso. Mas quem não é, me chama no direct, pede o link da playlist, eu vou disponibilizar para você. E você vai ouvir essa música e todas as outras que eu tenho aqui, tá? Mas essa música em específico eu quero te recomendar hoje, para que você se encha de fé. E aí eu quero pedir um favor, uma sugestão. Quando você ouvir, quando você adorar, quando você estiver nessa playlist, tira uma foto dessa playlist e me marca. Eu quero muito ver você utilizando essa playlist. Amém? Minha gente, me desculpa, passei alguns minutos aqui da nossa live, mas eu acredito que o Espírito Santo estava falando muito nesta manhã. Acredito. E quero ver o futuro que vocês irão viver. Quero ver, sabe, os milagres que Deus vai trazer na tua vida e você vai se lembrar daquele dia 13 de junho de 2023. E você vai lá no meu direct e fala: Ari, lembra daquele dia? Naquele dia eu construí o meu futuro através da fé. Amanhã, 7 da manhã, nós vamos continuar construindo o nosso futuro. Encaminha essa live para alguma amiga. Amanhã, convida alguém para estar aqui conosco, construindo o nosso futuro. Um beijo no coração, fiquem com Deus, que você tenha um dia com muita fé. Beijo, meu bem.